de hoje é o Marcos Fernando. A palestra dele se chama Iniciando Projetos com DDD. Seja bem-vindo, Marcos. Boa tarde, pessoal. Hoje vamos bater um papo sobre DDD. Para quem não conhece, é essa fichinha aí que estão vendo do lado, descagem direta à distância. Lembro que enchíamos a mão e íamos até um orelhão para ligar para as nossas namoradas de outra cidade, matar saudades dos nossos familiares distantes ou até fazer ligações interurbanas. Muitos aqui nem sabiam o que era isso, acredito eu. Mas acredite, era bem assim nos tempos. E que bons tempos! Mas isso ficou no passado. Nós vamos nos concentrar agora no momento atual que estamos vivendo. E é um momento muito interessante, pois é onde o software deixou de ser um apoio ao negócio para se tornar o negócio em si. Táxis, serviços de entrega, comida, restaurantes já existem há muito tempo. Mas hoje em dia, ao precisar desses serviços, logo te vem em nossa mente um aplicativo. E é óbvio que se não existisse o motorista, o motoqueiro, o cozinheiro, nada disso valeria. Mas venhamos e convenhamos, esses serviços já estariam aí, mas só fazem sentido hoje como fazem através de um software. Desenvolvemos software no passado usando um modelo chamado cascata, waterfall, e ele era muito burocrático. Então surgiu a metodologia ágil. E essa mudança, obviamente, trouxe muitos benefícios, mas também alguns problemas, porque algumas empresas que se converteram em ágeis não aplicaram a metodologia na sua forma completa. E a maioria delas apenas reduziu a burocracia e aprimorou a comunicação, mas ela não adotou as práticas técnicas do ágil, como os times não tiveram a capacitação prática de desenvolver guiados por testes e integração contínua. E mesmo assim, as equipes que praticavam essas boas práticas não tinham algumas dificuldades. Por quê? Porque realmente tinham dificuldade de entregar o valor do negócio ao software em si. Por que isso, então? Porque junto com a metodologia ágil, deveria vir o design. E essas equipes, erroneamente, compraram a ideia de que designer atrasava os ciclos de entrega de software, mas, na verdade, não existe não fazer design. Porque quando não fazemos design de forma consciente, acabamos fazendo de forma inconsciente. E, obviamente, se meu time tem 10 desenvolvedores, eu corro um risco muito grande de ter 10 designers diferentes para nossa solução. E vamos dificultar, então, a manutenção e o mínimo de mudança possível à criação de novas features. Cooperando com isso, Eliomar Júnior disse que todo software possui uma arquitetura, boa ou ruim, planejada ou não. Ela se forma consistente e persistente. Ela pode estar escondida, mal entendida, corrompida, vilipendiada, ignorada ou até mesmo esquecida, mas está ali. E o Domain Driven Design? Esse assunto surgiu com o lançamento desse livro de capa azul do Eric Evans, com esse título bastante interessante, Atacando a Complexidade no Coração do Software. E de acordo com Van Vernon, DDD é primariamente sobre modelar uma linguagem ubíqua em um contexto delimitado. Entender o negócio, pessoal, é o único jeito de implementar o DDD em um projeto. Ele não é um framework ou uma arquitetura, não tem ligação alguma com qualquer linguagem ou tecnologia. Ela é simplesmente uma forma de desenvolver baseada nos modelos que refletem as competências da organização, trazendo a ela vantagem competitiva no mercado. E através da colaboração dos especialistas dos negócios dessa empresa, é que identificaremos o core domain. E vamos assimilar isso ao seguinte: o contexto delimitado, ou bound context, é a barreira semântica que define os componentes do software que terão as responsabilidades diferentes no qual contextos estão inseridas. Como podem ver, é um muro que cerca aquele contexto, delimitando essa área. E a linguagem ubíqua? Essa é um dos pontos mais importantes do DDD, pois a maioria das pessoas acham que entende sobre esse assunto e acabam até pulando o capítulo do livro que fala sobre a linguagem ubíqua.
Mas vale lembrar que a linguagem ubíqua é onde contém as palavras que fazem sentido para o seu contexto do seu negócio. Por exemplo, se o Product Owner escreve na história, eu, como usuário, preciso salvar um documento, e o desenvolvedor implementa essa classe com o nome de ofício ou implementa ela em inglês como document, e se isso não fizer sentido para o negócio, ele não estará praticando a linguagem ubíqua. Vamos sugerir um exercício mental para vermos sobre a questão da prática dessa linguagem ubíqua. Em uma linguagem popular sem contexto delimitado, vamos ter as palavras banguela, eixo, balão, Romeu e Julieta. Vou dar alguns segundos para os senhores imaginarem algumas imagens que refletem essas palavras. E vamos ver quais delas a gente converge. Banguela, essa eu acredito que foi fácil. Acredito que quase todos aqui convergiram comigo. É uma pessoa sem alguns dentes. Eixo, eu pensei nas coordenadas, x e y. Mas eu queria saber, até interessante o que você pensou. Balão, eu pensei que um balão de voar, mas acredito que algumas pessoas pensaram no balão de festa, ou outro balão, como aquela rotatória que tem nas cidades e tal, no trânsito. Romeu e Julieta, eu pensei no queijo com goiabada, né, pessoal? Gordinho, né? Então, mas eu acredito que muita gente deve ter pensado no casal apaixonado. Então, as palavras fazem sentidos diferentes em contextos não delimitados. Agora, vamos delimitar esse contexto. Vamos usar o contexto de uma transportadora. Novamente, banguela, eixo, balão e Romeu e Julieta. Vamos lá. Banguela significa estar andando engrenado em marcha ou em ponto morto da marcha. Já dizia Roberto Carlos em sua música, não me arrisco na banguela. Eixo, local onde são instaladas as rodas do caminhão. Normalmente classificamos um caminhão pelo seu número de eixos. Balão é uma punição ao motorista que foi multado ou não cumpriu o horário ou a regra da empresa. Normalmente fica-se um dia sem trabalhar por incompetência ou descontado em folha. Muito utilizado nas empresas de transporte coletivo, por exemplo. Romeu e Julieta é um reboque com uma quinta roda usada para converter um semi-reboque em reboque. Se ainda não entenderam, é aquele caminhão que tem duas carretas ligadas uma com a outra. Observem que, em cada contexto, as palavras têm um significado diferente. Por isso, criou-se a linguagem ubíqua. Outra imagem que eu gosto de refletir é essa. De acordo com a forma como você olha, num contexto que você olha uma imagem, ela reflete algo totalmente diferente. E o domínio, pessoal, é o espaço-problema que a equipe sua está inserida, é o assunto do seu projeto e é o negócio da sua empresa. Por isso, precisamos desenvolver com colaboração dos especialistas do domínio. E por isso também é muito importante entender esse negócio, os desenvolvedores, que se por acaso você vai desenvolver um software de controle de funcionários, os especialistas nos negócios de RH têm que ser colaboradores desse projeto. De acordo com o Eric Evans, essa frase é muito poderosa, diz o seguinte, que se todos os programadores não se interessarem pelo domínio, eles aprendem apenas o que a aplicação deve fazer, e não os princípios por trás dela. Software útil pode até ser desenvolvido dessa maneira, mas o projeto nunca chegará em um ponto que as novas funcionalidades poderosas surgirão com o desdobramento de funcionalidades existentes. Core Domain. Principal parte do domínio é a parte que trata do negócio da sua empresa. É onde a empresa deve investir muito forte, é onde ela tem a vantagem competitiva e entende no mercado. Por exemplo, em um contexto de RH no hospital, pode até ser relevante, mas o atendimento a pacientes, esse sim é o negócio da empresa e deve ser planejado e mantido com toda a relevância, pois afinal, nós temos um hospital para tratar clientes e não para pagar os funcionários. O modelo, esse é o mais comum, simples. Lidamos com o modelo o tempo todo, pois o modelo é uma abstração, é uma simplificação de algo. Por exemplo, vamos modelar um contexto de venda e vamos ver
Quais elementos nesse contexto tiver em mente? Vou dar alguns segundos para os senhores. No contexto simples de venda, temos o modelo, né, os elementos vendedor, produto e comprador. Acabamos de fazer um pequeno modelo do sistema de vendas. E as ferramentas do DDD? As ferramentas do DDD são design estratégico e design tático. Vamos entender mais sobre as ferramentas e iremos focar hoje no design estratégico. O design estratégico, de acordo com Van Vernon, design estratégico é como fazer o rascunho antes de entrar nos detalhes da implementação. Destacar o que é estrategicamente importante para o seu negócio, como dividir o trabalho por importância e como fazer integrações da melhor maneira. Vamos observar essa imagem. Tem ideia do que seja? E agora, melhorou? Acho que agora vocês já entenderam. Temos isso. Como foi visto, porque eu não estava lá para garantir isso, mas imagino que fosse assim, né? O pintor começou com um rascunho, depois a cada iteração foi tomando forma, até chegar a um estado satisfatório que o agradou. Então é assim, as ferramentas do modelo estratégico ajudam a entender o problema, dividir em problemas menores e porque é muito difícil entender um problema grande de uma única vez. Então fazemos um rascunho a cada sprint e vamos melhorando até ter um produto que seja satisfatório às necessidades da empresa. Vamos contextualizar. Um contexto precisa se transformar em um sistema, e para isso deverá ser entendido e codificado de maneira colaborativa por um time. Esse time vai ser o responsável pela entrega desse contexto. E para entendermos como aplicar as técnicas, vamos usar hoje um exemplo de um sistema no contexto de transportes. Depois de um longo trabalho da equipe de análise, chegou ao core domain, que é esse modelo que estão vendo. É a parte principal do domínio, que é onde a empresa tem a vantagem competitiva no mercado. É onde ela deve mais investir na sua análise. E além do core domain, para desenvolver essa solução, foram percebidos outros contextos que fazem sentido para o negócio. Vamos entendê-los agora. Temos o contexto de atendimento, que será usado para atender os requisitos de um cliente a um frete, por exemplo. O contexto de roteamento vai ser o responsável em criar as rotas de entregas. Esse contexto poderá utilizar, por exemplo, de geoprocessamento ou inteligência artificial para melhor planejamento das entregas. Já o contexto de rastreamento vai monitorar a posição atual dos veículos de carga em tempo real. Já o contexto de autenticação irá gerenciar as permissões e autenticação e das partes específicas do sistema, né? Observe, pessoal, que a gente dividiu o sistema em 5 subsistemas, ou o domínio em 5 subdomínios. Mas se cada subdomínio for um sistema diferente, construído por uma equipe diferente, em um lugar diferente, como vamos encaixar tudo isso? Então, iremos usar o tal da ferramenta de mapa de contextos. O mapa de contextos nos dá uma visão estratégica, apresentando as relações e integrações dos contextos. Esse mapa, por exemplo, mostra algumas relações que eu tenho em DDD. Logo em seguida, vamos entrar em detalhe de cada uma delas. Outra coisa que o mapa de contexto nos apresenta é o uso da linguagem ubíqua. Porque cada contexto delimitado, por exemplo, observe que o veículo aparece no contexto transporte, rastreamento e roteamento. Mas observe que cada contexto existem informações relevantes para aquele contexto. Por exemplo, no contexto rastreamento, precisamos apenas saber qual é o transponder do veículo. Já no contexto de roteamento, precisamos saber a capacidade e o tipo da carga para colocar o veículo certo com as cargas compatíveis. Já imaginaram, por exemplo, transportar sorvete em um caminhão aberto? Já o contexto de transporte, temos outras características relevantes nesse contexto. Por exemplo, a placa
para rodízio em grandes cidades, né? Ou o ano para depreciação contábil, por exemplo, e outras necessidades que surgirão a partir daí. Temos uma das relações que temos é a relação de parceria. E observe que é uma linha mais expressiva, pois ela apresenta essa relação onde os contextos têm um objetivo em comum. Eles se colaboram para que esse objetivo seja alcançado. Por exemplo, o contexto de atendimento, ele recebe uma solicitação do cliente. E em parceria, o contexto de transporte cuida para que essa solicitação seja atendida. Então, temos dois contextos parceiros para a solicitação de um atendimento. Outra relação que temos é a relação cliente-fornecedor. Upstream para fornecedor e downstream para... upstream para cliente e downstream para fornecedor. Um cliente consome serviço de um fornecedor, mas o cliente tem a liberdade de apresentar suas necessidades para o fornecedor. Mas se o fornecedor é quem escolhe quando e como serão entregues. Já o modelo conformista, o nome já diz, ele conforma com a linguagem ubíqua de um outro grande contexto de mercado. Por exemplo, se a sua empresa recebe 90% dos seus pagamentos financeiros por uma empresa de cartão sólido no mercado, e você percebe que não vale a pena escrever uma camada anticorrupção, na qual iremos falar agora há pouco, só para ter a sua própria linguagem, então ficou-se decidido usar a mesma linguagem da plataforma de cartões. Você se conforma com isso. Já a camada anticorrupção é ao contrário. Devem ter notado essa caixinha escrito ACL, Anti-Corruption Layer, ou camada anticorrupção. Elas são apenas tradutores que evitam que a linguagem de um contexto seja influenciada pela linguagem de outro. Por exemplo, no contexto de transporte, será preciso que um trajeto, e esse trajeto, ele recebe isso do contexto de roteamento como rota. Então, é transformado rota em trajeto por uma camada anticorrupção. Então, temos dois contextos que não estão se contaminando com o seu domínio, com a sua linguagem ubíqua. Esse, para mim, é o slide mais importante, é o mapa mais importante de hoje, que é a estratégia. Aqui a gente consegue visualizar a estratégia, a visão geral de que a estratégia eu vou usar para construir essa solução. Observe que o contexto de roteamento e o contexto de autenticação são genéricos. Pois bem, o nome já diz, se são genéricos, eu posso optar por comprar pronto de mercado ou usar uma solução. Para autenticação, por exemplo, eu poderia usar um single sign-on, como Keycloak, Okta ou outro parecido. Já o contexto de roteamento, eu poderia adquirir uma solução chamada Roadshow, muito utilizada no mercado, ou outra. Mas aí alguém pode estar se perguntando, mas e aí, eu vou virar refém dessas soluções? Pois bem, eu acredito que não, porque se é uma solução genérica, você pode achar outro fornecedor no futuro. Você acha que a Apple, por exemplo, ela produz um produto todo? Ela com certeza tem fornecedores genéricos de vários itens internos e isso no final vira um produto e para você não faz diferença alguma. Continuando a observar esse mapa, vemos agora o contexto de rastreamento e o contexto de atendimento. Eles são de suporte e, por isso, por não ser o core domain do sistema, podem ser terceirizados e customizados por outros times. Exemplo, sua equipe, por exemplo, não tem know-how de renderização de mapas e seria complicado contratar uma pessoa, caro, achar no mercado, difícil. E também o problema do sistema de atendimento que foi definido que será um aplicativo mobile. Também da mesma forma, você não tem um profissional que tenha know-how para isso. Então, você contrata times terceiros para fazer isso de forma customizada para você. Observe aqui, pessoal, que nós temos a estratégia de como criar um sistema, dando até uma pequena perspectiva de esforço e custo-benefício. Porque vale a pena construir, vale a pena comprar pronto, vale a pena customizar ou terceirizar. Tudo isso você pode ter antes de tomar a decisão de começar a construir o seu sistema. Mas vale lembrar que o core domain, esse tem que ser supervisionado de perto pela equipe de especialistas do seu negócio, mesmo que ele seja terceirizado. Por quê?
porque é onde você tem a vantagem competitiva no mercado. De acordo com Eric Ivas, no DDD, esse princípio que o software deve refletir o modelo especificamente. O design tático nos diz como implementar o modelo real e seus comportamentos. Esse modelo deve, como disse, ser livre de tecnologia e não pode usar bibliotecas externas ou o uso de um framework, por exemplo. Uma boa prática ultimamente no mercado é a utilização de microserviços. E DDD é uma boa forma de se chegar a uma arquitetura de microserviços. De acordo com Sam Newman, se os limites dos nossos serviços se alinham aos contextos delimitados, nós começamos a garantir que os nossos microserviços estão com baixo acoplamento e alta coesão. Devido ao tempo, eu não vou discorrer aqui sobre Entity, Value Objects, Domain Services, Aggregates, Factors e Repositórios. Porque o objetivo aqui é despertar o interesse no assunto. Mas eu sei que tem muita literatura aí na internet para que você complete o seu conhecimento de uma forma bem detalhada sobre isso. Vale lembrar que DDD tem uma boa relação com padrões muito utilizados ultimamente, como Clean Architectures, Ports and Adapters, ou arquitetura hexagonal. Observem que nesses dois modelos, as entidades de domínio estão no centro, estão no núcleo, assim como diz DDD, como tem que ser. Então, senhores, vamos ficando por aqui e eu deixo o convite. Vamos fazer design. Muito obrigado. Marcos, Sim? temos duas perguntas. Você quer ligar sua câmera? Ou você prefere ficar sem? Não está ligada? Não, sua câmera desligou. Ficou só o slide. Você pode ativar ela embaixo. Ah, isso. Ok, vou sair aqui e vou colocar as perguntas na tela, tudo bem? Ok. Quais as vantagens do DDD quanto aos outros padrões de modelagem? Como eu disse antes, o DDD ele traz uma vantagem porque ele tem a visão estratégica da coisa antes que ela seja feita. É óbvio que outros modelos de modelagem têm utilizado também têm suas vantagens, mas é como eu disse, o DDD ele traz essa visão clara em um contexto que a gente consegue identificar o core domain, identificar quais são as áreas que a gente consegue, através da visão estratégica, de saber o que a gente vai utilizar, se a gente vai construir, se a gente vai comprar, se a gente vai implementar, entendeu? Inclusive, principalmente, é distinguir aquilo que o nosso negócio foi criado para ser feito, que é onde a gente tem vantagem competitiva no mercado, que é o core domain. Com certeza deve se usar para pequenos projetos. Você pode ter visto ali que eu modelei um sistema de vendas em alguns segundos. Por quê? Obviamente, todo sistema, como eu disse, existe um design, ou implícito ou explícito, mas ele sempre existe, né? Todo sistema, mesmo pequeno, grande, tamanho que seja, ele tem um design. Ok, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Você gostaria de acrescentar, falar mais alguma coisa? Então, só isso mesmo e, como disse, vamos fazer design. Excelente, muito obrigada, viu, Marcos, pela sua palestra. Muito obrigada por ter participado da Latinoé deste ano e espero poder te ver no ano que vem, Obrigado presencialmente. eu. Até, Marcos. Obrigada. Até. Nada, tchau.